Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu saúdo essa amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Meu querido irmão, querida irmã, jovens, igreja, louvado seja o nosso Deus por esta noite de domingo, noite oportuna que Deus e o Senhor nos dá para nós nos reunirmos para adorarmos o nome dEle. Nós nos reunimos aqui, se reúne, e a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está, amém? Eu convido a igreja para se colocar de pé, em reverência à pessoa do Senhor Jesus, que aqui se faz presente, e abre sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Você vai antes de Apocalipse, só uma referência, tá certo que Apocalipse está bem mais para frente, mas se você chegar em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você volta aí os 8 livros, você vai sair em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalônicas, amém? A palavra do Senhor nos diz sobre os finais do tempo, os fins dos dias, e nós, igreja, estamos vivendo o cumprimento desses dias, estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias, ou melhor dizendo, o Apocalipse, que é a revelação do Senhor para a igreja. Nós, igreja do século 21, estamos vivendo esse tempo de cumprimento das Escrituras, aleluia. Por isso, querido, querida irmã, na tua aflição, glorifica o nome do Senhor, não tira o alvo, não tira os olhos do Senhor Jesus, não. Deixa o Senhor ser o Senhor da tua vida todo dia, minha irmã, jovem, meu irmão também, assuma um compromisso com Deus. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, Paulo dizendo para a igreja, ele começa no verso 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós o Senhor, vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então nós vemos aqui no início do verso 12, verso 13, Paulo dizendo para a igreja. E aqui, meu irmão, não ficou lá no passado, não, é para nós também, porque a palavra diz que ela é a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. Paulo dizendo, escrevendo para a igreja, que a igreja nos considerasse, aqueles que trabalhavam em prol da obra de Deus. A verdade é, querido, querida irmã, que todos nós fomos chamados para trabalharem. Todos nós fomos chamados para dar frutos à obra de Deus. Você observando lá em João 15, você vai ver que o Senhor diz que a árvore que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Então você foi chamado, jovem, irmãos, todos nós somos cooperadores da obra de Deus nesta geração. Oh, glória a Deus! E a palavra está dizendo para nós termos o que? Consideração por aqueles que têm servido na casa de Deus, consideração por aqueles que têm semeado o Evangelho. Está certo que você contribui de uma maneira, outro contribui de outra maneira, e a verdade é que todos nós somos cooperadores. Deus chamou todos nós para cooperarmos com a obra dele.
as coisas aí fora estão bagunçadas, tanto no Brasil como no mundo, né? As coisas estão em outras, eu digo mundo, eu digo outras nações. O Evangelho está, lamentavelmente, o homem, né, na soberba, na loucura do homem, eles têm distorcido o Evangelho de Jesus Cristo. Mas anote no teu coração que você, que nós fomos chamados, fomos escolhidos, somos geração eleita de Deus, somos sacerdote real, numa geração perversa, numa geração adúltera, numa geração corrompida, mas nós temos que fazer a diferença e anunciarmos as boas novas do Senhor. Às vezes você não pode ir, mas continue contribuindo com o teu dízimo, com a tua oferta, com a contribuição missionária. Continue orando pela missionária Josi, pelo pastor Isaías, pelos diáconos, pelos membros aqui do ministério. Continue orando pelos missionários, continue contribuindo, porque esta é a vontade de Deus. O verso de número 13, 14 diz assim: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então você vê o verso 14, não é o pastor que é severo, não é o missionário que é severa, é a palavra de Deus que está nos dizendo para nós sermos, irmãos, severos com aqueles que são desordeiros na obra de Deus. Porque tem gente, irmãos, que não dá fruto bom, ele só dá frutos ruins para a obra de Deus, e isso traz prejuízo. Você já ouviu o ditado: uma laranja podre, irmãos, se não tirar ela do meio das outras, ela vai estragar muitas outras laranjas. Então nós temos que ser o que? O pastor, a missionária, que estamos com a palavra, tem a ordem de Deus para anunciar a verdade, para repreender, para exortar, porque esta é a vontade de Deus. E o verso de número 14 ainda diz assim: os que de pouco ânimo, ele diz também, para nós consolarmos os que de pouco ânimo, sustos de ânimo. Esse consolar os de pouco ânimo são aqueles, irmãos, que mesmo tendo poucas coisas, estão na casa de Deus, não estão produzindo nada, mas não estão dando prejuízo também para a obra de Deus. Esse nós temos que abraçar, estender as mãos e ajudarmos a caminhar. Glória a Deus. E diz aqui ainda no verso 14: sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Aleluia, glória a Deus. Verso 15: vede que ninguém dê a outro mal por mal. A palavra está dizendo no verso 15 para nós não pagarmos o mal por mal. Quem paga o mal por mal é o ímpio. Quem paga o mal por mal é crente carnal. E nós não fomos chamados para sermos carnais, e sim espirituais. Oh, glória a Deus, nos santificando dia após dia. Oh, glória a Deus. E diz também, sempre, né, para nós não pagarmos o mal com o mal, para nós seguirmos sempre o bem, tanto um para com os outros. Glória a Deus, aleluia. E para com todos. E verso 16 são conselhos para a igreja: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos é alegrai-vos sempre. Você pode ficar triste, mas não viver triste. E o verso 17 diz: orai sem cessar. Começa o dia orando, ora no meio do dia, ora no final do dia, ora no início da madrugada. Esta é a palavra de Deus para a igreja. E o verso 18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então você vê o verso 18, que é da vontade de Deus, não é da vontade do homem, não é da vontade do pastor, não é da vontade da igreja, não, é a vontade de Deus. E nós que somos de Deus temos que fazer a vontade dele, e a vontade dele é que nós demos graças por tudo, em todo momento, em toda glorifica o nome do Senhor. A igreja se coloca em pé,
A igreja se coloca em pé, a missionária Josi, ela encerra fazendo a oração pela igreja, e Deus nos abençoe e tenha uma boa semana em Cristo Jesus.